Glória a Deus. Quero convidar os irmãos, mais uma vez, para nós abrir nossas Bíblias. Que, como diz o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos ser alimentados pela boa palavra do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, e por que a segunda carta aos Coríntios? Porque a carta aos Coríntios nos convida ao exercício da fé, para que, exercitando a fé, a gente adquira uma couraça, uma força, né? Um entusiasmo para servir ao Senhor. Como é que a gente consegue isso? Colocando em prática a palavra do Senhor e percebendo quais foram as situações que foram vividas na igreja de Corinto, no tempo de Paulo, e a maneira como isso foi tratado por lá, e como essas coisas se repetem aqui também no nosso tempo, e as lições que nós podemos tirar de lá servem para a nossa vida, consertar a nossa caminhada, edificar o nosso coração e trazer conhecimento, aprofundamento, e desenvolvendo a nossa fé no nosso presente. Amém? Terminamos a primeira carta, né? Há 20 dias atrás terminamos a primeira carta. Quarta-feira passada nós iniciamos a segunda carta. Começamos o primeiro capítulo. Hoje nós vamos para o segundo capítulo de segunda carta aos Coríntios. Acompanhe a partir do versículo 1. Nós estamos nos caminhos de maturidade e hoje nós vamos saber como evitar o suicídio da alma. Temos uma sociedade bem adoecida, uma sociedade bem adoecida na alma, uma igreja bem adoecida na alma. Mente adoecida, pensamentos adoecidos, ideias adoecidas, né? Decisões que são resultado de escolhas adoecidas. Então a gente vai saber por que é que isso aconteceu em Corinto, e nós vamos então trazer os ensinos de Corinto para cá, para analisar os nossos dias, para analisar nossa igreja, para analisar os nossos passos, e saber como foi que a alma da igreja, do coração dos crentes, foi tratado lá em Corinto, no ano 60 depois de Cristo. Ver como isso se repete ainda hoje, e saber como é que nós podemos ter pistas de solução para a nossa igreja, para a igreja do nosso tempo, para os nossos crentes. Amém? Que podem parecer as mesmas coisas, e então a palavra do Senhor traz a solução para os nossos dilemas também. Amém? Então, como evitar o suicídio da alma? Evitando o suicídio da alma com caminho de maturidade. Versículo 1 do capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo. O que foi que ele deliberou? Não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Paulo disse: eu não quero mais me encontrar com vocês em tristeza, basta. Houve chateação, houve dificuldade, a gente tentou consertar um problema aí, esse problema, alguns dizem que pode ser aquele problema da imoralidade que ele confrontou na primeira carta, no capítulo 5, estava acontecendo na igreja de Corinto, que havia uma questão de imoralidade na igreja que Paulo tratou, e essa carta ficou lá no capítulo 7, e ele esperava o retorno dessa carta que Tito tinha entregue lá, e ele estava em Troade e Tito não voltava, e houve um desencontro de Paulo com Tito, que voltava com essa resposta lá em Troade. Não era como o dia de hoje, irmãos. Dia de hoje tem o WhatsApp, dia de hoje tem muita coisa, né? Lá tinha que pegar navio, esperar o navio chegar, 2 meses de viagem, né?
para poder chegar, nunca batia, era difícil bater. Como é que ia esperar uma carta chegar num porto, né? Então Paulo diz assim: eu deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar com vocês em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza por parte daqueles que deveriam alegrar-me, que era a igreja que deveria alegrar ele. Ele não queria causar tristeza de novo para a igreja. Confiando em vós, em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Então, toda vez que Paulo tinha que confrontar a igreja, ele causava transtorno na igreja, ele sabia que causava tristeza na igreja. Mas ele também dizia que quando a igreja se alegrava, ele também se alegrava. Quando a igreja estava bem, ele também estava bem. Mas ele precisava tratar os problemas. Então é preciso que haja maturidade da igreja para entender que quando ele está tratando o problema, ele não está fazendo isso por maldade, ele está fazendo isso por amor a Deus, por amor ao nome de Cristo e por amor ao Evangelho. Isso tem que trazer alegria para eles. E se eles se alegravam, Paulo também se alegrava. Amém? Versículo 4: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, veja como é que estava a situação. No meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então Paulo aqui está destacando a maneira, o trato, um modelo de procedimento pastoral que ele estava desenvolvendo. Paulo está dizendo assim: este é o modelo pastoral dos apóstolos. Eu estou apenas mostrando para vocês como os apóstolos trabalham na igreja. Eu estou colocando para vocês aqui o modelo que a tradição apostólica imprime nas suas igrejas. E esse procedimento de disciplina, de avaliação, não é para causar entristecimento. Quando nós tratamos desses problemas, nós também adoecemos. Veja o que ele diz aqui no versículo 4: sofrimentos, angústia de coração, lágrimas. Era isso que ele estava padecendo. Mas eu tinha que escrever isso para vocês, eu tive que participar isso para vocês. A gente tinha que tratar dessas coisas. Não dava para ver as coisas acontecendo e deixar vocês do mesmo jeito. Não podíamos. Este é o modelo apostólico. Por quê? Para que vocês conhecessem o amor que eu vos consagro em grande medida. Então, tratar do problema também é uma demonstração de amor. Versículo 5: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então essa pessoa que causou o problema na igreja, quando ela causa o problema na igreja, ela se recusa a ser tratada, ela se recusa a ser consertada, a ser disciplinada. Ele não está causando um problema para o apóstolo, ele está causando um problema para o corpo de Cristo como um todo. Porque isso não é um problema apenas um escândalo para o pastor, é um escândalo para todo o corpo de Cristo. Então Paulo diz assim: o problema não foi comigo. Quando acontece um problema na igreja, o problema não é comigo, o problema é com todo mundo. Ele diz assim: em certa medida é com todos vós. 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Observe isso. A maioria entendeu que o apóstolo Paulo estava certo. A maioria da igreja entendeu que o apóstolo Paulo estava tratando o problema, mas tinha um grupo na igreja que tomou partido da pessoa. Simplesmente um grupo na igreja, uma parte da igreja disse: não, Paulo está errado, Paulo não devia ter feito assim, Paulo não devia ter feito isso, Paulo não devia ter chamado a atenção, Paulo não devia ter tratado isso, Paulo não precisava nem ter mandado essa carta.
Paulo diz assim: não, irmãos, basta a punição pela maioria. A maioria entendeu o que nós queríamos, a maioria percebeu que precisava de conserto, então basta a punição pela maioria. Versículo 7: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Observe isto, esse é o procedimento. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho que perdoar, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então ele traz Cristo como testemunha de que se ele sentiu alguma coisa, alguma ofensa, se ele se sentiu ofendido de alguma coisa, ele já tratou isso com o Senhor. Está tudo tranquilo. No coração de Paulo não há nada. Ele já fez isso na presença de Cristo. Ele está de boa. É isso que Paulo está dizendo: eu estou de boa. Eu não tenho nada contra esse rapaz. Eu não tenho nada contra essa pessoa. O que eu precisava tratar, tratei. O que eu precisava escrever, escrevi. E se alguma coisa ficou ofendido, eu já tratei isso na presença de Cristo. Vamos em frente. Versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém. Até o versículo 11. Então aqui nós temos uma igreja que caminhava para o adoecimento. Nós temos aqui um grupo de cristãos na Caia, na Macedônia, na antiga Grécia, em toda aquela região da antiga Grécia, das ilhas gregas, né? Daquele território da Caia, onde está a Grécia, né? Onde estava Corinto, os Eleatas. Aquele corpo de Cristo ali estava prestes a entrar em declínio, em adoecimento. Estavam a ponto de dividir-se. Muitas tribulações, muitas dificuldades. Paulo então escreve uma carta para eles, tratando de um problema. E esse problema se parte no meio dentro da igreja. Causa desconforto na igreja, causa ressentimento na igreja, causa mágoas na igreja. Então Paulo vai trabalhar de uma forma, vai mostrar como os apóstolos devem trabalhar, vai mostrar o modelo pastoral desse cuidado, né? E nós vamos ter que confrontar o que Paulo fez com o que se faz hoje em dia, e nós precisamos perceber se aquilo que Paulo fez trouxe um benefício para a igreja, e se hoje o que é feito, que benefício traz para a igreja. Então, para nós termos uma igreja madura, para que nós tenhamos crentes maduros, nós temos que evitar que a alma dos crentes fique moribunda, enferma, adoecida, e alguém caminhe para suicídio da alma, né? Então, nós vamos ver aqui do versículos 1 até o versículo 4, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos a primeira pista da maturidade: confiar na dinâmica do trabalho apostólico. Então esse é o primeiro passo. Confie no modelo apostólico. Confie no ensino da palavra de Deus pela experiência apostólica, pelo que os apóstolos fizeram. Siga esses ensinos. Decifre o que o apóstolo Paulo fez. E então siga o modelo que ele está colocando. Primeiro, não deixe acumular a experiência dolorosa sem tratamento, né? Já tinha acontecido a crise, já tinha acontecido a chateação, então eles tinham que voltar a se encontrar. Paulo então envia uma carta, ele envia por Tito. Só que Tito vem trazendo uma resposta. Ele diz assim: eu não quero chegar em Corinto sem essa resposta. Eu não quero ter que chegar lá sem saber o que foi que vocês conversaram, o que vocês trataram, como vocês resolveram as questões, para que eu não chegue aí com a mesma cabeça e o coração de antes. Eu não quero chegar aí e causar tristeza de novo para vocês. Eu tenho que ter uma resposta. Eu estou precisando chegar com Tito, mas só que eu não consegui encontrar com Tito em Troade. Então eu estou aqui, eu não estou querendo ir aí dessa forma, né? Então já aconteceu, nós vamos tratar da coisa, né?
Eu não quero arruinar a alegria de vocês, porque a minha alegria é a alegria de vocês e a minha tristeza é a tristeza de vocês. Paulo está dizendo assim: eu preciso levar consolo. Por quê? Porque foi o que ele ensinou no primeiro capítulo. Lembra do primeiro capítulo? Aquilo que nós vimos quarta-feira passada? A nossa responsabilidade é que diz assim: nós temos um Pai das misericórdias, um Deus de toda consolação. Capítulo 1 de 2 Coríntios. Esse Pai de misericórdia, esse Deus de toda consolação, Ele nos ajuda a consolar os outros com a mesma consolação que Ele nos consolou. Então Paulo está dizendo assim: eu tenho uma crise aí, eu tenho pessoas feridas, precisam de consolação. Então eu não quero ir aí para promover e provocar mais tristeza. Eu tenho que levar consolação, eu tenho que levar resposta, eu tenho que levar solução, eu não tenho que levar tristeza. Por isso assim, eu vou esperar Tito chegar aqui. Amém? É isso que ele está falando aqui. Eu escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte de vocês, que são a minha alegria. Eu estou meio sofrido, ele está dizendo no versículo 4. Muito sofrimento, angústia de coração, mas isso aqui eu resolvo. Eu não quero chegar aí dessa forma, né? Ele está dizendo assim: tristeza, não. Eu estou procurando o crescimento, aprofundamento e fé em vocês. Estou procurando a alegria de vocês. Então, eu não quero chegar aí e ficar entristecendo a vida de vocês, porque para que vocês conheçam o amor que eu consagro a cada um de vocês, né? Versículo 5 ele diz assim: para que eu não seja demasiadamente áspero. Então, a razão da disciplina, a razão do tratamento do problema, não é para gerar desgaste, não é para gerar exposição, não é para gerar constrangimento na pessoa que erra. Então esse é o modelo apostólico. Quando nós percebemos o erro do crente, o erro de uma pessoa, ele meteu os pés pelas mãos, tomou uma decisão errada, está atravessando um problema difícil, está com o coração endurecido, a disciplina da igreja, a correção da igreja, não é para expor a pessoa, não é para constranger a pessoa, é para gerar edificação e para gerar restauração da pessoa. Amém? Então, por muitas vezes você vê a diferença como nós tratamos as questões disciplinares na igreja. As questões não são abafadas, só que elas não são tratadas na mídia, elas não são tratadas no grupo da igreja, elas são tratadas na liderança da igreja. Amém? Para que a pessoa seja confrontada no seu erro, mas que ela seja também trazida à razão, trazida à restauração da sua fé. Sim. Isto. Expõe o problema, não trata o problema, retira o cargo da pessoa, tira ela da comunhão, tira ela do ofício, e a pessoa fica suspensa, né? Então, a grande questão é: diante de Deus, essa pessoa fica suspensa? E se ela conversa com Deus? E se ela resolve com Deus? E se ela pede perdão a Deus? Deus perdoa? Perdoa. E a liderança? Por que ela não perdoa se Deus perdoou? E se ela resolveu o problema da separação com Deus, por que é que o homem ainda mantém o canal de separação e comunhão?
se verticalmente já resolveu. Então, há casos e casos. Há casos que a pessoa permanece endurecida, aí você precisa, encaminhar mais. Mas se a pessoa não endurece, se a pessoa é ensinável, se a pessoa é maleável, se ela tem condição de ouvir e arrepender e retornar, arrepende, retorna, vamos seguir em frente, porque é para lá que nós estamos indo. Amém? Essa é a questão. Veja no primeiro capítulo de 2 Coríntios, veja o versículo 23. Paulo diz: eu tenho a Deus como testemunho. Eu tenho a Deus como testemunho, versículo 23 de 2 Coríntios, capítulo 1. De que para vos poupar, não tornei a ir em Corinto. Então Paulo estava evitando piorar a situação. Paulo estava evitando inflamar o ambiente da igreja. Então esse é o modelo apostólico. Nós precisamos confiar no modelo apostólico. Quando nós temos a crise na igreja, a solução não é espanar o processo, não é jogar gasolina. A solução é você tratar as coisas de maneira madura. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Problemas sempre irão acontecer, crises sempre haverão, mas a igreja precisa de crentes maduros, experimentados na palavra, alimentados na palavra, na boa doutrina, para saber como tratar as questões e causar edificação na vida dos crentes. Amém? Então Paulo está dizendo: para poupar vocês, eu não cheguei aí. Versículo 24, no primeiro capítulo, ele diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Paulo está dizendo: eu não tenho dúvida da fé de vocês, eu não tenho dúvida que Cristo está em vocês, eu tenho certeza que vocês são crentes. A igreja está em crise? Está. Tem ressentimento? Tem mágoa? Tem. Mas eu tenho certeza que vocês são crentes. O problema não é a fé de vocês. Eu quero que vocês entendam, Paulo está dizendo no versículo 24, eu quero que vocês entendam que eu estou poupando vocês de ir aí, porque eu não quero ir aí como quem tem domínio, como quem governa vocês, como quem domina vocês, como quem exerce uma autoridade sobre vocês, que vocês não são propriedades minhas, vocês são de Cristo, vocês são ovelhas de Cristo, vocês são igreja de Cristo, vocês são povo de Deus. Eu não sou dono de vocês. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não que tenhamos domínio sobre vós. Então o modelo apostólico não é ser dono de rebanho. O modelo apostólico não é o pastor achar que é dono dos crentes. Esse não é o modelo apostólico. Mas ele coloca um outro modelo: nós somos cooperadores da felicidade de vocês. Veja a figura que Paulo, as duas figuras que Paulo coloca aqui: dominadores e cooperadores. Paulo diz: o modelo apostólico não é de dominador de vocês, não que tenhamos domínio sobre vocês, nós somos cooperadores da alegria de vocês. Nós cooperamos, nós trabalhamos lado a lado. Liderança e membresia da igreja precisa estar cooperando. E cooperador é aquele que trabalha ao lado e percebe a necessidade, e todo mundo vai caminhar naquela direção para resolver aquela situação e para encaminhar aquele problema. Amém? Cooperadores da vossa alegria, para que a igreja esteja bem, para que a igreja esteja feliz, para que o crente esteja alegre, servindo ao Senhor. Então liderança e membresia trabalha em cooperação e não nessa relação de domínio. Amém? Então Paulo está colocando aqui, está dizendo: eu vou poupar vocês. O que nós temos hoje no tecido evangélico dessa nação não é o modelo apostólico.
O que nós temos como modelo pastoral nesta nação é de domínio. E toda a igreja tem uma liderança que se julga dona do rebanho. E diz o que ela tem que vestir, o que ela tem que provar, aonde ela tem que ir, em quem ela tem que votar. E a igreja então vira um curral eleitoral. E a liderança se compromete com as cabeças de lideranças políticas e traz o mesmo sistema corrupto de lá para dentro da igreja, pensando que está fazendo uma grande coisa. E entendeu assim, como aconteceu semana passada. Aconteceu semana passada em São Paulo. Um líder da igreja, de uma igreja pentecostal em São Paulo, chegou para o prefeito Ricardo Nunes e disse: esta igreja é sua, este povo é seu. Semana passada, isso saiu na TV. A igreja não é de Cristo, e os crentes já não são de Cristo, a ponto do pastor chegar para o prefeito da cidade de São Paulo e dizer assim: esta igreja é sua e esses crentes são seus. É normal isso, irmão? Não é normal. Este é o modelo apostólico? Não é o modelo apostólico. E todas estas lideranças que fazem esse tipo de coisa, elas estão ajoelhadas diante de Satanás e não diante de Cristo. Não são pastores à medida de Cristo e à semelhança de Cristo. Não estão trabalhando ou cooperando para o reino de Deus. Eles estão fora do reino de Deus, eles estão longe do reino de Deus, eles trabalham para Satanás. Eles usam a palavra como Satanás usou a palavra no deserto. Satanás também usou a Bíblia. Satanás também usou a palavra, recitou também a palavra. Então não é só uma pessoa ter um templo, ter um paletó, ter uma Bíblia, recitar a Bíblia porque ela está na palavra de Deus, não. A palavra de Deus na boca de Satanás não era verdade, era ilusão, era engano. Assim como essas lideranças que se julgam donos dos crentes e colocam os crentes nessa cilada, não servem ao Senhor, não estão no reino de Deus, estão ajoelhados na bacia das almas do inferno. Pastor, o senhor não pode dizer isso? Eu posso, tanto posso como estou dizendo. Não servem ao Senhor, não servem ao Senhor, porque não é o modelo apostólico. O modelo apostólico é da cooperação, Por isso que Paulo está dizendo assim: irmãos, eu estou aqui indo com calma, e aqui eu estou indo com tranquilidade, eu estou esperando o barro secar. Você já lá no Ceará tem essa expressão de esperar o barro secar, né? Como é que faz? Porque quando a lama gruda na roupa, se você jogar logo a água para tirar, causa uma nódoa terrível, suja mais do que limpa. Então o que você faz? Espera o barro secar. Aí quando o barro seca, ele quebra, ele cai, aí depois você joga na água e você diminui a sujeira. Até que o Paulo está dizendo: irmãos, para vos poupar, eu estou aguardando o Tito chegar. Para vos poupar, eu não fui aí em Corinto, eu estou esperando as coisas ficarem melhor encaixadas, eu trazer mais informação, porque eu não quero levar tristeza, eu quero levar solução, eu não quero levar problema, eu quero levar edificação, porque vocês não são minha propriedade, vocês são de Cristo. Amém? Este é o modelo apostólico. Nós precisamos entender, irmãos. Então, quando vocês são chamados a aprender doutrina, é justamente isso. Não é doutrina, não é eu chegar para você dizer: não faça, não pegue, não prove, não vá, não se exponha, não use isso, não pegue naquilo, não beba isso, não coma isso aqui. Isso não é doutrina. Isso é apenas uma relação de domínio.
Ah, pastor, mas se você não disser, as pessoas não... Quem foi que disse isso? Se um pai morre de dizer para um filho, morre de aconselhar um filho a não fazer, quando pensa que não está fazendo, está teimando, e ele está crescendo junto com os pais dentro de casa. Quanto mais um crente que só vem para a igreja uma vez na semana e está com 2 horas na igreja, tu acha que ele vai obedecer o pastor que está falando com ele 2 horas por semana? Se ele não obedece dentro de casa? Oxe. Então doutrina não é uma relação de pode, não pode, vá, não vá, pegue, não pegue. Doutrina é você conhecer a Cristo, conhecer o modelo apostólico, aumentar a fé, dedicar-se ao Senhor, servir ao Senhor, ter compromisso com Deus e com a sua palavra, amar a Deus acima de tudo, crescer na graça e conhecimento do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus que habita em você vai lhe dizer, vai lhe falar ao coração e vai lhe dizer lá onde você está: esse lugar não é para mim, não sou isso, eu vou me embora. Não é o pastor que vai dizer isso para você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você e vai tirar você de lá. E você vem-se embora. E você deixa de pegar, você deixa de comer, você deixa de beber, você deixa de vestir. Por quê? Porque está causando um escândalo. Por quê? Quem foi que disse, seu pastor? Não, foi o Espírito Santo que falou no seu coração. Isso é doutrina. Isto é doutrina, doutrina bíblica, doutrina apostólica. Você vai ver quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer assim: se escondam, fujam dessas pessoas que ficam querendo ser dono de vocês, dizendo não faça, não prove, não pegue, não vá, não veja, não beba, não coma, com dias, anos, dias para você guardar, dias para você não guardar, o que você come, o que você não come, o que você... Isso não tem nenhum valor na luta contra a carne. Está escrito em Colossenses, será que ninguém lê isso? Será que ninguém viu isso aí? Só tem na minha Bíblia isso. Ele diz, não tem, isso não tem validade alguma contra a nossa guerra com a carne. O que vai resolver a nossa guerra com a carne é a gente entender que não estamos lidando contra a carne com sangue. Nós estamos lidando com potestades, com espíritos espirituais da maldade, com poderes espirituais. Então a nossa arma também tem que ser espiritual. Então quando causa o problema na igreja, não é a pessoa que causou propriamente dita, mas é a influência maligna que está sobre a vida dela, as brechas que há sobre a vida dela, e que ela trouxe as brechas para a vida dela, e o espírito maligno tomou conta do coração dela, endurecendo o coração. Ela não ouve o pastor, ela não ouve a liderança, ela não ouve a pessoa mais velha, ela não ouve o aconselhador, ela não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve mãe. Vai ouvir quem? Como é que vai ouvir Deus? Endurecida que está, temos que tratar, mas não tratar na carnalidade da pessoa, porque nós sabemos que não é a pessoa, nós sabemos que é uma influência demoníaca, que está nessa sociedade que a igreja chama de filhos da desobediência. Por isso que Paulo diz assim, irmãos, temos que confiar na dinâmica apostólica, não como dominadores, mas como cooperadores. Amém? Nós queremos ser para vocês servos da felicidade. Isso tem um custo. Avance um pouquinho na segunda carta. Se você estiver na segunda carta de Corinto, vá para o capítulo 11. Quando Paulo está dizendo assim, irmãos, eu quero vos poupar, eu não quero levar tristeza para vocês, você vai saber aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, o que é que esse moço teve que passar, o que ele teve que engolir. Veja a partir do versículo 23. Os pastores que você tem são ministros de Cristo? Esses pastores que você segue na rede social são ministros de Cristo? Esses pastores que querem aparecer são ministros de Cristo? No versículo 23 ele diz assim, eu ainda mais.
em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Irmão, quanto é 5 vezes 40? Duzentas chibatadas. Menos 5. 195 chibatadas. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena. Então 5 vezes 40 é 200. Menos 1. A cada 40 tirando 1. Percebe? É isso aqui que era a rotina dele. Para poder viajar, para poder acompanhar os trabalhos, para poder levar a palavra. Versículo 5: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, entre os judeus, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Então esse tratamento apostólico e esse modelo apostólico tinha um preço. E Paulo não tratava a igreja para levar alegria, e Paulo não queria ir para a igreja para não causar tristeza. Não era sem preço não, irmão. Esse era o preço que ele pagava. Ele não queria levar isso aqui para dentro da igreja. E ele comia essa bronca aqui toda sozinha, para não ter que levar para a igreja, levava só o filé. Mas era isso aqui que ele passava para poder chegar na igreja e levar edificação. Eu quero é poupar vocês, mas isso aqui é o meu dia a dia. Paulo está dizendo: isso aqui é o meu dia a dia. Quiser me desprezar, despreze. Quiser ficar no lugar desse opressor, pode ficar. Quer defender, ele defenda. Mas isso aqui é o modelo apostólico. E eu não levo toda essa bagagem, tudo aqui que eu passei, para causar tristeza para vocês, não. Eu quero levar alegria, porque nós somos para vocês cooperadores da vossa alegria. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Nós somos cooperadores da alegria de vocês. Então este é o primeiro passo: confiar na dinâmica do trabalho apostólico, confiar no modelo do trabalho apostólico. E conferir, irmãos, confira se essa liderança, se esses pastores, se essa palavra que você recebe, ela realmente é palavra de Deus ou não é. Tem que conferir. Uma segunda coisa: praticar o exercício difícil do perdão. Para que a minha alma não cometa suicídio, eu preciso praticar o exercício difícil do perdão. Mas pastor, a minha alma vai suicidar? Vai. Se você não levar em conta um modelo apostólico e for guiado na sua fé, na sua confiança, na sua maneira de ser crente, por esse modelo de sociedade e evangelho que tem por aí, a sua alma não vai aguentar. Você não vai aguentar roxo, você não vai aguentar correção, você não vai aguentar disciplina, você não vai aguentar ajuste. E na primeira decepção você voa, está no mundão de novo. Por quê? Porque não se firmou na verdade. Volta logo a beber, volta logo para o crack, volta logo para a marginalidade, volta logo. Porque não aguento. Tem que ser no modelo apostólico, não pode ser qualquer modelo. Não é qualquer porta, não é qualquer igreja, não é qualquer púlpito, não é qualquer pastor. Já disse e vou repetir: o modelo moderno
é que as pessoas estão escolhendo primeiro o templo. Elas passam pela igreja e dizem: ô templo bonito, olha só, que bom estacionamento que eles têm. Ó, tem até uma cantina. Ó, tem pula-pula por menino. Olha a programação, tem até piquenique. E elas estão: eu vou me congregar. O pastor é novo, é bonito, é saradão, é top, tem barba. Aí estão escolhendo pastor assim, estão escolhendo igreja assim. Não é o melhor. Para escolher uma igreja você precisa saber qual é o pão que estão oferecendo ali. Porque muitas vezes o lugar é bom, tem vidro, ar-condicionado, é um bistrô, mas a comida é ruim que dói. Só tem luxo, mas a comida que serve não é boa. Só é cara e ruim. E tem muito lugar. Mas tem muito lugar sim, e não tem luxo. É coberta de palha, a mesa é de madeira, o chão é batido. Ah, mas quando a comida traz, é de primeira qualidade. E é assim que você come bem. Por que a gente faz isso quando vai se alimentar, mas não faz isso quando vai crer? Porque o que mantém a gente de pé é o alimento, não é o luxo. Então a gente precisa ter uma tendência. A nossa alma vai adoecer se a gente ficar guardando mágoas, rancores, porque isso vai gerar muita coisa ruim. Por isso que Paulo está dizendo aqui no 2º capítulo, ele diz assim: irmãos, basta a punição pela maioria, irmãos. É o versículo 5 a 8. Ele vai dizer: para que você não adoeça a sua alma, para que você não entristeça a sua alma, para que você não adoeça na fé, para que você não cause suicídio na sua caminhada de fé, a sua alma entristeça e você fique pelo caminho. Exerça o difícil modelo de perdão. Já foi punido? Já foi chamado a atenção? Basta. Não fique comentando, não fica expondo, não fica fazendo fofoca, não fica nessa confusão. Basta a punição pela maioria. Versículo 7. De modo que deveis, o que é que se deve fazer? Deveis perdoar-lhe e confortá-lo. Esse é o exercício do perdão. É difícil? É. Mas Paulo diz assim: se você não fizer isso, se eu não fizer isso, eu já fiz, diante de Cristo já fiz. Ficou contra mim, me confrontou, não aceitou, mas eu já entreguei para ele. Fiz a minha parte, disse: Senhor, toma de conta. Nosso dever é perdoar, o nosso dever é confortar. Por quê? Porque também Deus nos perdoa e também nos conforta. E nós devemos confortar os outros com o mesmo conforto que nós recebemos do Senhor. Amém? Foi isso que ele ensinou no capítulo 1, é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 2. Ele só está mantendo a coerência. Ele ensinou isso no capítulo 1 e ele está trazendo a coerência do ensino apostólico também no capítulo 2. Paulo não se contradiz. Paulo diz assim: pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que ele não seja consumido na depressão, para que ele não caia em depressão, para que ele não vá para excessiva tristeza. E a gente vai ter que cuidar da culpa e vai ter que cuidar também do coração e da alma dele, que vai estar em frangalhos. Aí nós vamos só piorar o problema dele? Não, nós não temos que piorar o problema dele. Vamos perdoá-lo e vamos confortá-lo. Este é o modelo bíblico da restauração. Para que ninguém adoeça, nem a liderança adoece e nenhum membro adoece. Amém? Dá para entender aqui, irmãos?
Então, para que a nossa alma não desanime, para que a nossa alma não fique ferida, o modelo apostólico é este aqui, pelo versículo 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Este é o modelo. O crente não tem que ficar guardando a mágoa, o crente está remoendo o ressentimento, ele precisa a todo tempo, como diz Paulo, confrontou, errou, traz ele aqui, vamos conversar com ele, vamos orientar, vamos disciplinar, vamos exortar, mas nós vamos ter que trazer para ele perdão, consolação, para que a igreja confirme para com ele o amor que recebeu de Deus. Amém? Então quem tem amor, reparte amor. Quem tem graça, misericórdia, reparte graça e misericórdia. Quem tem endurecimento e incredulidade, vai ter que dar isso, porque cada um só dá o que tem. Amém? Muito bem. Nós temos que lutar contra essas coisas, irmãos, e é difícil. Porque embora Satanás seja um derrotado e já conheça o fim dele, ele ainda exerce influência nessa geração perdida que nós temos aqui. São chamados filhos da desobediência, que ele ainda tem espaço, né? Então, o que é que o inferno quer? O inferno quer que a gente não perdoe. O inferno quer que a gente guarde a ofensa. O inferno quer que a gente mantenha o ressentimento. Isso adoece a gente, adoece a nossa alma, e somos nós que morremos. Então isso é um suicídio da alma, porque o ressentimento mata a nossa alma, e quando a gente guarda isso na nossa alma, a gente morre. Então é o suicídio da alma. Então um crente maduro, ele libera logo o perdão. Por quê? Porque Cristo perdoou ele. Ora, se Cristo perdoou ele, por que não vai liberar perdão para o outro, cara? Como foi que Cristo triunfou na cruz? Não foi cancelando nossa dívida, perdoando nossa dívida. E ele nos libertou das garras do inferno, da condenação, não foi perdoando nossas dívidas. Então nós vamos ter que liberar também o irmão, perdoando as dívidas dele e as ofensas dele. Então, se o inferno espera ressentimento, mágoa, endurecimento, a gente oferece graça, perdão, misericórdia, e então a gente bloqueia a influência de Satanás na vida da igreja, no nosso coração, na nossa alma, e em vez de adoecer, a gente é curado. Amém? A gente é curado. Então a gente evita o suicídio da nossa alma com perdão. O perdão pode se tornar difícil? Pode. Eu sei que perdoar é difícil. Por quê? Porque nós personalizamos a ofensa. Sabemos quem foi o irmão, quando foi, se estava chovendo, o horário, tudo nós sabemos. Porque nós guardamos, nós personalizamos. Paulo diz assim: perca de tempo. Perca de tempo, jogue tudo isso fora, né? Não registre isso na sua alma. Você só vai perder a confiança no irmão, e quando ele voltar a cooperar, quando ele voltar a servir, quando ele voltar a desenvolver o dom dele, você vai desconfiar. Por quê? Você ainda está guardando um bocado de coisa. Ora, se você perdoou, se ele pediu perdão, se ele se arrependeu, quando ele louvar, Deus não vai receber? Vai. Porque ele se arrependeu e pediu perdão. Quando ele louvar, adorar o Senhor, Deus vai receber. Aí você está aí, feito um alecrim dourado, todo afetadinho, adoecido, ressentido, porque não quer dar uma segunda chance para o outro. Ah, pastor, mas eu já dei segunda chance, terceira chance, quarta chance, e ele sempre cai na mesma coisa. Pois é. O que foi que Jesus disse para o discípulo que veio perguntar para ele quantas vezes deve perdoar? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Ai, foi? Não é só 7 vezes não? É 70 vezes 7? É mesmo? 490 vezes? É mesmo? Será que nós já perdoamos alguém 490 vezes?
mas são palavras de Jesus, não são palavras do pastor, não são palavras da presbiteriana, são palavras de Cristo. Ou a gente crê nas palavras de Cristo, ou não crê. Ou ele é Senhor, ou ele não é Senhor. É muita coisa para perdoar. Por isso que eu estou dizendo, pode ser difícil? Pode. O perdão é um exercício difícil, mas ele é necessário. Porque senão a nossa alma adoece. A gente adoecido adoece outras pessoas. Aí 2 adoecidos adoece 4. Aí 4 adoece 8. Daqui a pouco a igreja está toda adoecida. Paulo disse: não, vamos barrar bem aqui, vamos segurar bem aqui. Eu vou poupar a igreja, eu não vou levar esse problema adiante. Assim eu vou esperar Tito chegar com a resposta, esperar o barro secar, para a gente não levar problemas demais para a igreja. Porque senão nós vamos fazer mais o trabalho do inimigo do que o trabalho da igreja. Porque lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás está diante do trono de Deus, apontando os crentes, apontando o pecado dos crentes que Cristo já perdoou. A relação da dívida que era contrária a nós, ele cravou na cruz, perdoando da igreja todos os delitos. Mas Satanás, ele está lá, diz: olha, continua do mesmo jeito, você perdoou, está com o mesmo jeito, olha, foi por isso que tu morreu. Essa cambada de miserável que continua pecando do mesmo jeito, tu morreu por esse povo. Jesus disse: foi, o meu espírito está lá sobre eles, e eles estão sendo trabalhados, e vai chegar um dia que eu vou apresentar para o Pai uma igreja resgatada, sem mancha, sem mácula, sem nada semelhante. Amém? Ele faz isso mediante a palavra dele em cada um de nós, através da oração, através do louvor, através da vida dedicada, da consagração e dos pés pautados na doutrina do Senhor. Amém? Então, quando nós mexemos demais no doce, na acusação, nós estamos fazendo mais o trabalho do inferno do que o trabalho do Espírito Santo. E veja se hoje na modernidade não está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, irmão. Um bocado de crente ressentido na internet. Aí o Malacheia fala mal do Lamaçal, aí o Lamaçal fala mal do outro. Aí fica essa guerra na internet, um grava vídeo aqui, chamando o outro não sei de quê, o outro grava vídeo aqui chamando outro. Os crentes, irmão. Aí o mundo olha para aquilo. É assim que ele se trata? Isso é evangélico? Isso é igreja? Isso está uma vergonha, irmão. Isso está uma vergonha. Sim. E eles fazem questão de publicar essas coisas. Por que eles gravam esses vídeos? Porque isso monetiza, irmão. Cada resposta que eles gravam, cada vídeo que eles fazem para atacar o outro, monetiza. Aí várias pessoas veem e compartilham a fofoca gospel. E cada um tira um pouquinho. E é mais a crente abrindo canal. Atrás de quê? De solução, edificação, crescimento, maturidade? Não, atrás de dinheiro, atrás de like. Esse é o modelo que está aí hoje, mas não é o modelo apostólico. Não é o modelo apostólico. Portanto, orem ao Senhor, porque para não adoecer e não causar o suicídio da alma, nós precisamos exercer a difícil tarefa do perdão. Era só Malacheia chegar para Lamaçal e dizer: Lamaçal, vamos conversar, meu filho, vamos parar com essa bagunça na internet, vamos conversar nós dois, resolve. Mas não fica essa loucura na internet, não. Só abra sua Bíblia, vá para Mateus capítulo 6, para nós fecharmos esse segundo ponto aqui. Mateus capítulo 6, versículo 14.
Porque se perdoardes aos homens as ofensas deles, também o vosso Pai Celestial perdoará as ofensas de vocês. Versículo 15. Porém, se vocês não perdoarem as ofensas do irmão, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará a ofensa de vocês. Não é um suicídio isso? É um suicídio, irmão. Se esses caras estão debatendo na internet, se acusando uns ao outro, gravando vídeo um para o outro, dizendo que o outro não presta, não podia chegar, irmão, vamos exercer o perdão? Porque se eu não perdoar você, o Pai Celestial não vai me perdoar. E se você não me perdoar, nós estamos todos lascados. Não é o que está escrito? É o que está escrito, irmãos. Mas eles não estão preocupados com o que está escrito. Os caras estão endurecidos, os caras estão cheios de incredulidade, usando o nome de Deus, usando o título de pastor, usando o título de apóstolo, usando o título de um bocado de coisa, dando mau testemunho como evangélico na rede social, uma patifaria, uma bandalheira, dando mau exemplo, e o nome do evangélico sendo achincalhado pelos outros, o nome de pastor sendo achincalhado pelos outros, e eles achando isso bonito. Sabe por que eles não estão ligando para isso, irmãos? Porque estão endurecidos, porque estão incrédulos nos seus próprios pensamentos. Há muito tempo deixaram de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque se tivessem seguido o Espírito Santo de Deus, não estavam fazendo o que estão fazendo na rede social, servindo como escândalo e escárnio para os gentios, dando munição para as pessoas dizer, isso é evangélico, isso é crente, isso é modelo de ser crente, eu que não vou para essa igreja, eu que não quero saber de pastor, e causando muito mais problema, endurecimento e incredulidade, do que conversão, salvação e edificação nessas vidas. Mas enquanto isso, eles estão ganhando dinheiro. Então é isso que eles estão buscando, porque não param de fazer, porque se não fosse isso, paravam e vinham para o perdão para serem edificados e sarados. Volte para 2 Coríntios capítulo 7. É o terceiro ponto para nós fecharmos. Eu só tenho mais 5 minutos, mas vamos fechar nesses 5 minutos. Terceiro ponto. Terceiro passo para nós não termos, para nós evitarmos o suicídio da alma. O primeiro é se manter no trabalho apostólico e você confiar no trabalho apostólico. O segundo é praticar o exercício do perdão, embora seja difícil, mas é preciso praticar o exercício do perdão, buscar isso. Terceiro, trabalhar pela preservação da paz. 2 Coríntios capítulo 7. Esta aqui é a carta que Paulo se refere. Versículo 6, versículo 5. Versículo 5, 2 Coríntios 7, 5. Quantos acharam? Porque chegando nós a Macedônia, quando ele chega em Corinto, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. A situação ainda estava indefinida na igreja, tinha ainda muitos problemas. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha só, Tito estava chegando em Troade, não conseguiu chegar, mas agora chegou. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então esta era a resposta que Paulo queria ter antes de chegar em Corinto. Como é que estava a situação? Quando Tito chega, Tito está dizendo, Paulo, eles estão com saudade de você, alguns choram,
e eles têm zelo pelo seu ministério, zelo pelo seu pastorado. E Paulo diz assim: eles aumentam então a minha alegria. Por isso que eu não fui, porque eu não queria chegar lá em tristeza, eu queria chegar lá trazendo uma solução. Mas quando Tito chega, então ele traz conforto. Versículo 8: porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Eu sei que causei a tristeza de vocês. Eu tive que confrontar, eu tive que corrigir, eu tive que exortar, eu tive que disciplinar. Versículo 9: agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, a terceira coisa é nós trabalharmos pela preservação da paz. Paulo esperou Tito chegar, estava meio que com o espírito perturbado, e estava temendo levar uma tristeza. Ele diz assim: irmãos, agora que eu recebi essa notícia, que o ambiente da igreja está melhor, e vocês já perceberam o que nós queríamos fazer, embora eu tenha causado tristeza, mas a tristeza que eu causei com a carta cumpriu o objetivo. A tristeza gerou arrependimento, e essa tristeza foi segundo Deus, não foi segundo a carne. Não foi uma tristeza produzida para provocar vocês, foi uma tristeza produzida para corrigir a igreja. E essa tristeza produziu arrependimento para a salvação. Amém? Então nós temos que trabalhar pela preservação dessa paz. Amém? O arrependimento gera mudança. Aí você vê a maneira como eles mudaram. Eles estavam tristes, agora estavam alegres. Eles estavam chorosos porque estavam em dor, mas agora estão com saudade de Paulo. E eles querem que Paulo agora vá para lá. Vamos resolver, Paulo, está tudo tranquilo, pode vir, pode chegar. Então isso percebe-se que gerou a mudança. Arrependimento gera mudança. O ambiente da igreja mudou, e mudou para melhor, porque Paulo agora pode chegar. Paulo agora pode chegar que não vai haver nenhum transtorno, não vai haver divisão, não vai haver murmuração, vai haver bênção, porque Deus estava gerando tristeza para arrependimento e para produzir salvação para a igreja. Nós temos que trabalhar para essa paz, nós temos que trabalhar para essa edificação. E quando houver crises, quando houver problemas, quando houver dificuldades, que hajam crentes maduros para trabalhar as questões com clareza, para edificação, não para exposição, não para confrontar ninguém, não para perseguir ninguém, mas para gerar restauração da vida e da paz da igreja. Amém? Este é o modelo apostólico, e assim a nossa alma é preservada, a alma dos crentes é preservada, e perdoando e resolvendo, todo mundo se acerta e todo mundo vai para o céu. Amém? Deu para entender, irmãos? Que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus possa pelo seu Espírito Santo edificar a vida de cada um dos irmãos, e que nós possamos avançar nesse crescimento de maturidade como crentes, na presença do Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação.